irmãos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Mais um dia, estamos aqui pela graça de Deus, né? O Senhor nos dando força, perseverando nele, né? Para que a gente possa, né, viver os milagres que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Que a gente continue perseverando em Deus, buscando da parte dele, né? Que na hora certa o milagre vai chegar. Temos que se achegar mais a este Deus, né? Se aproximar mais dele, ter mais, né, a presença dele, buscar mais da parte de Deus, para que a gente venha sentir e ver o operar dele, né, nas nossas vidas. Todo aquele que busca, encontra, né? Todo aquele que bate na porta, ele abre. Então Jesus está esperando cada um de nós e todos os dias a ele. Temos necessidade de Deus. Não podemos ficar sem um dia sequer buscar da parte dele, né? Quem temos necessidade dele é nós. Ele não precisa de nós para nada. Mas a gente precisa de Deus todos os dias. Então temos que ser dependente de Deus em tudo aquilo que a gente precisar. Não podemos, né, relaxar, esmorecer, fraquejar, né, na presença de Deus. Com luta ou sem luta, com peleja ou sem peleja, temos que estar firme e forte com Jesus, para que a gente venha suportar o dia mal, né? Porque Deus é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso bom pastor, Ele é aquele que não perde uma guerra, uma batalha por mim e por você. Vamos glorificar esse nome todos os dias, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém, meus irmãos? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Apocalipse 4, onde a palavra de Jesus diz assim: arrependeste, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glórias! Mais uma fala de Jesus para nós, né? Eu resumi o texto, porque aqui fala sobre a igreja de Laodiceia, né? Jesus, às vezes tem tanta multidão, né, meus irmãos? Às vezes tem tanta igreja cheia, mas Jesus está para o lado de fora daquela casa. Ele está na porta, né? Todo mundo entra, todo mundo fala, mas Jesus está fora dali. Jesus está na porta, porque ninguém convidou Jesus ali para entrar. Jesus é o que menos importa, né, naquele lugar. Porque uns falam deles mesmos, uns faz coisas para eles mesmos, né? Mas para praticar as coisas de Deus, né, obedecer a palavra de Deus, são poucos, né? Não adianta ter casa cheia, não adianta ter multidões, mas não ter Jesus. Não é toda a situação que Jesus está, não. Nem todo o meio que Jesus está, não. Jesus, ele só está no lugar, ele só está no ambiente quando ele é convidado, quando ele é chamado, quando deixa ele entrar, quando deixa ele fazer parte daquela situação ali. Mas quando deixa Jesus para o lado de fora, Jesus, ele não age, ele não cura, ele não liberta naquele lugar. Jesus aqui fala para nós, né,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se você deixar Jesus fazer parte da tua vida, se você deixar Jesus entrar na tua casa, Jesus, ele vai operar, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai te abençoar, ele vai cuidar de você. Mas para isso você tem que chamar Jesus para você, tem que querer que ele faça parte da tua vida. Jesus, ele não é entrão, ele não é intruso, ele não é ousado, ele não é invasor. Ele só vem para nós, ele só vem para aqueles que querem ele, para aquele que busca ele, para aquele que serve a ele de verdade. Aí ele faz parte. Quantas vezes, né, Jesus já bateu na porta de muitos, né? Mas muitos não quiseram que Jesus entrasse. Muitos não quisessem que Jesus ceasse com eles. Muitos já teve a oportunidade de ter uma vida com Deus, de viver uma vida com Deus, mas desperdiçou, jogou fora. Muitos ouvem de Deus, muitos conhecem de Deus, mas não querem uma vida com Deus. E a vida é só tragédia, a vida é só desgraça, é só miséria, a vida é só derrota. É uma coisa atrás da outra, é uma situação atrás da outra, né? Porque não quer viver uma vida com Deus, não quer entregar a vida de verdade para Cristo. Muitos acham, porque conhece Jesus, ouviu falar, fala o nome de Deus, usa o nome de Deus, clama a Deus, acha que Jesus já faz parte da vida dele. Mas não é bem assim. Para Jesus fazer parte da tua vida e você da vida dele, você tem que se arrepender e entregar a tua vida a ele e deixar ele fazer morada em você. A partir do momento que você entregar a tua vida para Jesus, deixar Jesus entrar, deixar Jesus fazer morada na tua vida, na tua casa, tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Tudo que vier para você na sua vida vai ser de acordo com a vontade de Deus, não a tua. Para você estar naquele dia com Jesus, como ele disse aqui, que ele venceu, né? E ele está assim assentado no trono do lado do Pai. Qualquer um de nós naquele dia podemos estar do lado de Jesus. Mas se a gente deixar ele entrar em nós, fazer parte das nossas vidas, se a gente deixar ele entrar na nossa casa, aí você fala: ah, mas eu já conheço a Deus, ah, mas eu falo com Deus, ah, todo dia eu agradeço a Deus, todo dia eu oro a Deus. Sim, mas você tem uma vida com Deus? Você vive uma vida com Deus? Você obedece a palavra de Deus? Você já entregou a tua vida para Jesus? Até você que já entregou a tua vida para Jesus, tu está obedecendo a palavra? Tu está obedecendo o que o Senhor Jesus te manda fazer todos os dias através da palavra, o que ele te ensina? Porque para você, naquele dia, ter acesso ao reino, estar do lado de Cristo, como ele está do lado do Pai, você precisa se arrepender. Mas não é se arrepender da boca para fora, não. É se arrepender de coração, de corpo e alma. É largar
tudo para trás, tudo que não presta. É você abandonar o teu eu, o teu orgulho, as tuas manias, os teus erros, os teus pecados, né? E servir só a Cristo, fazer só a vontade dele. É difícil, né? Abandonar aquelas coisas que você pode fazer qualquer hora, né? Andar onde você quer a qualquer hora, falar o que você quer a qualquer hora. É por isso que muitos não querem uma vida com Deus, não quer ter esta vida com Deus, porque quer viver à vontade, fazer o que bem quer. E na presença de Deus, uma vida com Cristo não é assim. Ou você anda de acordo com a palavra, para naquele dia você estar no céu com Jesus, ou você vai estar naquele dia no inferno, gritando sem parar o resto da tua morte. Então, para que você venha ter a tua vida eterna com Cristo, você tem que obedecer. Você tem que entregar a tua vida para Deus de verdade. Parar de brincar com as coisas de Deus. Parar de fingir que é evangélico. Parar de fingir que é servo de Deus. Parar de mostrar para as pessoas que tu canta, que tu prega, que tu louva, que tu ajuda, que tu abençoa. Mas para Deus é o que menos você faz. Para Deus você não tem uma vida verdadeiramente com Ele. Ainda que tu não faça para que todo mundo veja, para que todo mundo ouça, mas se tu fizer só para Cristo, só para que Ele veja, para que Ele ouça, você já está com tua entrada no céu garantida. Se você permanecer na obediência, servindo a Ele de verdade. Não adianta tu ir para a igreja todos os dias, que isso não te leva à salvação. Se você não estiver com a vida com Cristo alinhada, vivendo na verdade dele, obedecendo. Não adianta você falar de Deus para um e para outro, ensinar a verdade de Deus e você está todo errado, que isso não vai te levar à salvação. Ou você é, ou você não é. Com Deus é sim, sim, não, não. Não adianta a gente enganar, porque a Deus ninguém engana. Então, quando chegar naquele dia, é que tu vai ver que a coisa não era brincadeira, que você deveria viver mais a sério, levar mais a sério as coisas de Deus, viver na obediência com o Senhor. Para que a gente esteja, minha irmã, neste caminho da salvação, a gente tem que deixar muitas coisas para trás. Aquilo que não provém de Deus, aquilo que não agrada a Deus. São muitas coisas que a gente tem que limpar da nossa vida, tirar, que não faz parte de nós. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz. Porque quando Deus fala através da palavra dele, ele é bem claro. Deus, ele não quer você dividido. Ou você serve a ele ou não serve. Não adianta você servir a Deus pela metade. Não adianta você fazer as coisas de Deus pela metade. Não adianta você fazer para os outros só para que os outros vejam que você é serva, que você é servo, que você é filho de Deus. Você tem que ser servo verdadeiramente diante de Deus. Sabe como é que você obedece, você é um servo obediente? Quando você está sozinho. Quando você está em situações ali que você está sozinho, que você tem a oportunidade de fazer várias coisas, porque você acha que ninguém está vendo. Mas Deus está de olho. Então, cada coisa na tua vida que tu se desviar,
né? Se libertar daquilo. É um ponto que tu tem com Deus. É um renovo que Deus vai te dar. É uma proteção que Deus vai te dar. É um cuidado dele que ele vai ter com você. É um pedido, quando você pedir a ele, ele vai te conceder. Porque ele está vendo que tu está sendo obediente a ele. É quando você está sozinha que vem a oportunidade de tu fazer algo e tu não faz. Fazer algo de errado, tu não faz. É quando você está afastado de pessoas, que você tem a oportunidade de praticar alguma coisa e você não pratica, né? De falar alguma coisa e não fala em obediência a Deus. Porque ali você vai olhar e você vai dizer, não, eu sou uma serva de Deus, eu tenho que ser aqui, em qualquer lugar, em qualquer situação, e eu não vou me corromper por isso aqui que eu estou vendo. Eu não vou me corromper neste meio aqui que eu estou, porque eu sei que Deus está me observando. Tem gente que vive uma vida com Deus só de aparência, mas não tem verdadeiramente uma vida com Deus. Tem gente que ensina a verdade de Deus através da palavra, mas ela em si não pratica a verdade de Deus. Tem gente que usa a verdade de Deus para se beneficiar como servo de Deus, mas não adianta, porque a Deus ninguém vai enganar. Então a palavra de Deus é bem clara. Deus fala, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus só vai entrar na tua vida, na tua situação, quando realmente tu quiser. Não adianta tu falar que eu estou com Cristo, eu sirvo a Cristo, mas ele está para o lado de fora da tua casa. Ele está para o lado de fora da tua vida. Ah, tem gente que fala, eu tenho fé, eu creio muito em Deus. Mas não obedece, não entregou a vida para Jesus. Outros servem a Deus, já se converteu, diz que tem fé, mas não quer andar alinhado nos caminhos do Senhor. Não quer viver uma vida de verdade com Deus. Quantos que Deus já deu oportunidade para sair de situações? Quantos Deus já falou para não fazer aquilo? Quanto Deus já avisou para não ir e foi? Quantas pessoas Deus já deu oportunidade de entregar a vida a Ele para ganhar a salvação, né? Mas preferiu viver na perdição, preferiu viver nas trevas do que aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus. Quantos também entregou a sua vida para Jesus, mas não quer deixar Jesus entrar para limpar, para fazer morada dentro dele e dela, e continua fazendo coisa errada, continua vivendo nas trevas, obedecendo à vontade do mundo, né? Fazendo a vontade do mundo, e não deixa Cristo entrar, trabalhar, limpar, libertar. Quantos que diz que serve a Deus, mas não foi liberto ainda, não quer ser liberto, achando que só aceitando Jesus é o suficiente. Não, não é. Para você ter acesso à vida eterna, está do lado de Cristo, como Ele está do lado do Pai, tem que arrepender-te, se arrepender e se converter ao Senhor. Não é só aceitar Jesus e acabou, e você achou que está salvo. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que batizar, ser batizado nas águas. Não adianta, se você aceitou Jesus, não se batizou e você já está salvo. Não. Se você morrer amanhã, mesmo você tendo aceitado Jesus, se você não foi batizado, nada importou, nada prestou, nada serviu. Porque você só confessou diante do homem que você aceitou Jesus. Mas muitas vezes o teu coração está longe de Deus. Muitas vezes você só aceitou por medo,
para dizer que queria Jesus ali naquele momento. Mas dentro de você Jesus não habita, não faz parte da tua vida, porque tu só aceitou e trancou, não deixou Jesus entrar, não deixou Jesus fazer morada na tua vida, não deixou Jesus te limpar, te transformar. Mas enquanto você não ser batizado, enquanto você não ter o batismo das águas, depois do Espírito Santo, e ter sua caminhada com Cristo, verdadeiramente obedecendo, a tua salvação não está garantida. Porque tem uma passagem aqui na Bíblia, não estou lembrada agora, que um certo homem fez uma pergunta para Jesus, que ele estava no caminho, ele estava fazendo certo, andando corretamente, e Jesus disse, você está perto, mas não quer dizer que já está chegando, não quer dizer que já está salvo, né? Jesus disse, está no caminho, mas ele não falou ainda, você já está salvo, você já está perto de entrar no reino, não se preocupe que quando você entrar, você já está salvo. Jesus não falou isso, Jesus falou, você está perto. Então, quanto mais a gente se endireitar na presença de Deus, quanto mais a gente viver uma vida com Deus corretamente, quanto mais a gente obedecer, quanto mais a gente deixar Jesus fazer morada dentro de nós, tirar o nosso eu, tirar o nosso orgulho, tirar a mentira, tirar pecado, né? Se limpar das imundícies. Quanto mais a gente deixa Jesus trabalhar nas nossas vidas, mais a gente está no caminho. A gente está caminhando. E não adianta se alguém falar para você, na sua igreja, o seu pastor, que tem pastor que tem a mania de dizer, você já foi batizado, nem se preocupe, que você já está salvo. Mentira dele. Ele está precisando ir para a palavra, meditar mais na palavra de Deus. Porque não é só isso. São tantas coisas, meus irmãos, que quando chegar naquele dia a gente vai prestar conta para Deus. Imagine se eu e você, a gente é batizado, né? Aceitou Jesus, é batizado e a gente se despreocupa. Fica despreocupado, que a gente já acha que já está salvo. Se a gente não ficar preocupado e andar na verdade com Deus, andar na obediência, viver em santidade com o Senhor, porque não é fácil, todos nós erramos, todos nós temos falha, mas quando a gente é pela nossa salvação, a gente tem que se esforçar cada dia, a se desviar do que não presta, a se desviar das coisas que nos contaminam, a se desviar do caminho mal, parar de fazer coisas que, as oportunidades que vêm que não agrada a Deus, deixar passar. São muitas coisas para a gente obter o reino de Deus, até chegar lá. Então já imagine se o teu pastor, se o teu líder, se alguém chega para você e fala, meu irmão, você já é batizado? Não se preocupe não, tu já é salvo. Vai nessa. Não pratique a verdade não. Não viva na verdade com Deus não. Não viva na obediência com Deus não, que tu vai ver naquele dia o que vai acontecer contigo. A vida com Deus é brincadeira, é? A vida com Deus é você aceitou Jesus e você fala o que bem vem na tua boca? Aceitou Jesus, tá na rodinha dos carnecedores fofocando? Aceitou Jesus, tá se contaminando com coisa que não presta? Aceitou Jesus, está emprestando os ouvidos para contaminações? Está se contaminando com coisa? Está fazendo coisas erradas debaixo do pano? Está dentro da igreja, em vez de estar pregando, vivendo a verdade de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra. Está de disse-me-disse? Está de contenda? Está pensando que a vida com Deus é só pegar a Bíblia no domingo e ir para o culto? Foi lá, cultuou no domingo, agradeceu a Deus e tá bom e tá pronto? Não, a vida com Deus não é simples assim. Não é só isso. Para quem quer viver uma vida de verdade com Deus, para quem quer ter a sua salvação, para quem quer obedecer, tem que praticar a verdade de Deus todos os dias. Viver sim na obediência do Senhor.
E Jesus fala, quem tem ouvidos, que ouça, né? O que o Espírito diz. Então, se a gente for um servo obediente, a gente vai ouvir de Deus, vai obedecer. Deus vai falar comigo, com você, não vai, não faça isso, e a gente vai obedecer. Se Deus falar, vai, faça, a gente também tem que obedecer, né? Temos que viver na obediência de Deus, servindo a Ele como Ele nos manda através da palavra. É difícil, mas não é impossível. Porque a cada dia que a gente passa por algo, a gente vai clamar a Deus, vai buscar da parte dEle. Porque tudo que a gente precisa, Deus nos dá. Porque Deus viu que a gente entregou a vida a Ele de verdade, se entregou de verdade, quer viver uma vida de verdade com Ele. Ele vai deixar você a Deus dará ao relento? Não vai. Deus é um pai zeloso, Ele cuida dos dele. Ele vela com a palavra dele para os filhos, para os servos, para aqueles que querem, viver na obediência com Ele. Então, temos que andar sim na verdade de Deus, viver na obediência do Senhor. Quando Jesus ama alguém, Deus ama alguém, olha o cuidado que Deus tem com aquele servo, né? Tem uma situação que Ló estava no Sodoma e Gomorra com a família, e Abraão teve um encontro com Jesus. E Abraão perguntou a Jesus, se tivesse 30 lá, e tivesse 5 justos, se Jesus salvava. E Jesus, sim, Abraão. E Abraão foi perguntando, porque Abraão queria chegar no sobrinho dele que estava lá. Até chegou em um número lá, que Jesus disse a ele, sim, Abraão. Então isso aqui é obediência. Porque Jesus ouviu Abraão? Porque Jesus concedeu ali aquele pedido? Por ser um filho obediente, por obedecer, né? Quantas vezes a gente, como servo de Deus, é testado por Deus, né? Quantas vezes Deus nos bota em prova, né? Para ver a nossa fidelidade com Ele, para ver se a gente passa, para ver se a gente está ligado mesmo nas coisas dEle. Quantas vezes Deus nos testa como servo, como filho, para ver se a gente está obedecendo mesmo, né? E aí a gente vai estar ligado, porque quando vier algo para nós, para nos testar, se for coisa ruim que vier para nós como uma oportunidade, o que a gente vai fazer? Vai ficar ligado em Deus. Olhe, eu sou uma serva do Senhor, eu sou um servo do Senhor, e isso para mim não está certo, eu não posso fazer. Eu não quero, eu não vou. Você já começa a obedecer. Você já começa sendo um servo fiel. Mas se você olho crescer, mesmo você servindo a Deus, você não está nem ligado ali que Deus está te fazendo, te botando num teste. Ao primeiro teste que vem, que Deus te bota, tu cai. Tu não é aprovado. Por quê? Porque tu não está na obediência, não está ligado nas coisas de Deus, não se liga nas coisas de Deus. Aí no primeiro teste, na primeira prova que Deus te bota, você cai. Deus bota os servos dele, os filhos dele em prova. Abraão, Deus testou a fé de Abraão, sabe com quem? Com o filho Isaque, o filho da promessa, né? Deus mandou Abraão levar Isaque como sacrifício, naquele fogo, naquela lenha, né? E Isaque, pequenininho, perguntou a Abraão, quem é o sacrifício, meu pai? E ele disse, Deus proverá, para poder não assustar aquele garoto, que imagine para um garoto na idade dele, não entendia nada, ficasse sabendo que o sacrifício era ele. Então,
Abraão foi testado, a fé de Abraão ali foi testada. Sabe por quê? Porque quando ele recebeu a promessa, ele ficou tão feliz com aquele filho, ficou tão empolgado que foi esquecendo de obedecer a Deus, né? De fazer as coisas para Deus como ele fazia. Aí Deus disse: peraí, deixa eu botar ele em um teste, deixa eu testar a fé dele. E ainda assim, meu irmão, quando Deus chamou ele, Jesus chamou ele, ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e foi. E cumpriu com tudo aquilo que Deus ordenou a ele. E na hora que era para botar fogo no sacrifício, Deus não deixou, mandou ele parar. Porque Deus viu que mesmo em meio, naquela situação, ele era fiel a Deus, era obediente a Deus. Já pensou que Deus nos bota em uma prova assim? Será que a gente é tão obediente assim com Deus? Será que a gente ignora tudo, todos, qualquer um, qualquer uma, qualquer pessoa, até da nossa família, e vai fazer o que Deus manda? Temos que ir, minha irmã, temos que fazer, temos que obedecer. É a nossa salvação, não importa marido, não importa filho, não importa pai, não importa mãe. É a nossa salvação que está em jogo. É a obediência a Deus. Então fique ligado que Deus pode te testar. Ele pode te testar como filho, como servo, te botar em prova. E você não vai estar ligado com as coisas dele e você não vai passar. Mas quando a gente vive na obediência, quando Jesus faz parte de nós, mora dentro de nós, que a gente deixa ele fazer morada em nós, que ele habita na nossa casa, na nossa vida, temos que obedecer em tudo. Ainda assim que dói dentro da gente algumas coisas, algumas situações. Ainda assim que algumas pessoas vão fechar a cara para nós, vai nos ignorar. Mas temos sempre que ser por Deus, a favor de Deus. Meu irmão, eu costumo falar, se o mundo inteiro virar a cara contra mim, mas se Jesus for ao meu favor, pouco me importa. Se o mundo inteiro virar as costas para mim, virar a cara para mim, o que me importa é Jesus, é minha vida com Ele, é o que Ele acha de mim. Ele é que me justifica, então é para Ele que eu devo obediência, é para Ele que eu devo servir com verdade, na verdade. Então não importa o que venha, o que aconteça, eu vou permanecer em Cristo, deixando Ele fazer morada em mim, deixando Ele limpar aquilo que está em mim, que eu nem vejo, nem sei, mas Ele sabe, Ele conhece, né? Pedindo perdão todos os dias pelas falhas, pelos erros, porque erramos, para continuar seguindo a Cristo, para continuar no caminho de Jesus, para que naquele dia eu venha estar do lado do meu Pai, do lado de Deus, para que eu venha estar do lado de Cristo. Senão não vai valer a pena tudo isso aqui, né? Senão não vai valer a pena eu ter aceitado Jesus, entrego a minha vida nas mãos dele e não fazer direito, não servir a ele de verdade. Então para que eu entreguei minha vida para ele? Já que eu entreguei a minha vida a ele, a minha vida é dele, é ele que me conduz, é ele que me direciona e ponto final. Então a minha vida é para Cristo, é viver em Cristo. Então se Jesus bater na tua porta hoje, abra esta porta, deixa Jesus entrar, deixa ele cear contigo e você com ele. Quando você deixar Jesus entrar aí na tua vida, na tua casa, fazer morada, tu vai ver a mudança que Jesus vai fazer na tua vida. Tu vai ver a transformação que vai ser na tua vida. Quando tu permitir que Jesus faça morada em você. Glória a Deus por mais uma palavra. A cada dia eu tenho buscado e aprendido mais deste Deus, que é tão maravilhoso,
Cada dia que eu medito aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, é mais um aprendizado para a minha vida. É querer mais e mais andar na verdade dele. É querer mais e mais lutar pela minha salvação. Porque não adianta, como diz, né? Não é a palavra, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Que adianta eu ter tudo e não ter Deus? Então eu prefiro não ter nada e ter Jesus na minha vida. Porque eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Glória a Deus pela palavra. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias e glórias e glórias a este Deus. Que é grande em poder, em grande misericórdia, é grande em bondade. É grande em tudo. Deus é grande, meu irmão, na minha vida e na tua. Deus pode tudo e todas as coisas. Não deixe de ir para Ele, não deixe de servir a Deus. Queira Deus na tua vida, viva a vida com Ele de verdade. Sirva a Ele de verdade, para que venha valer a pena naquele dia. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé. Que Jesus continue te abençoando, falando contigo. Amém?